eternamente. Quando Jesus, através de João, no Apocalipse, apresenta-se no capítulo 1, versículo 8, ele diz: eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Lá no capítulo 21, ele declara: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Quando Jesus identifica-se como o Alfa e o Ômega, ele estava utilizando-se da primeira e da última letra do alfabeto grego. E a Grécia é o berço da civilização ocidental. Portanto, quando Jesus diz eu sou Alfa, ele está dizendo: antes que houvesse qualquer inteligência, eu sou. E ao dizer eu sou Ômega, ele está declarando: quando todo conhecimento humano acabar, quando a ciência atingir o seu limite, quando tudo passar, ainda eu sou o Deus que não muda. Aleluia. Lá no Êxodo capítulo 3 está o que eu considero um dos textos mais extraordinários da Bíblia, quando Deus apresenta-se a Moisés no Monte Sinai. E Moisés pergunta ao Senhor: quando eu chegar no Egito e falar aos filhos de Abraão, e eles me perguntarem: qual é o teu nome? Que lhes direi? O Senhor respondeu: eu sou o que sou. Para mim, esta é a mais bela, a mais perfeita revelação da pessoa de Deus no Antigo Testamento. Porque quando ele declara: eu sou o que sou, ele está dizendo: Yahweh, Yasher, Yahweh, eu sou o Deus de cada situação. Para o irmão entender melhor, Deus estava dizendo: eu sou o que você precisar que eu seja. Para você compreender um pouco melhor, ele estava dizendo: se você tiver fome, eu sou o pão. Se você tiver sede, eu sou a água. Se você estiver caído, eu sou quem te levanta. Se você estiver sozinho, eu sou o teu amigo. Ele é o Deus imutável. E esse evangelho que pregamos também não sofre mutações. Agora analise que se os nossos pais pregavam Jesus Cristo salva, eu não tenho por que pregar diferente. Aliás, vou cumprir minha promessa de não me estender muito, mas lembrar para a igreja, a Assembleia de Deus, no seu centenário: salvação é a prioridade de Deus. Salvação é o tema predileto de Deus. Tudo que Deus faz é para salvar. Preste atenção, que eu vou citar um versículo que já foi citado em todas as pregações essa semana. Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Reticências. Qual é o propósito primário do batismo no Espírito Santo? Sou pentecostal da gema, creio na manifestação dos dons, mas batismo no Espírito Santo não tem como prioridade o falar em outras línguas. Batismo com o Espírito Santo não tem como prioridade o fazer milagres.
Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. A prioridade do Pentecostes, a prioridade de Deus desse avivamento para o Brasil, não são variedades de línguas, são variedades de almas salvas por Ele. Eu preciso ignorar, eu preciso estranhar. Vou repetir, sou pentecostal, tá? Por favor. Mas eu preciso estranhar uma igreja que vibra quando um paralítico anda, que vibra quando um mudo fala, que vibra diante de variedades de línguas, mas não reage quando pecadores se convertem a Cristo. Salvação é o objetivo de Deus para esta igreja. Jesus Cristo salva. Se Jesus Cristo salva, nós não podemos ignorar isso. Salvação é o que Deus deseja realizar nesse país. Segundo lugar, segundo tema, o segundo pilar da pregação dos pioneiros era: Jesus Cristo cura. E Ele cura. Nós sabemos que Ele cura. E é interessante, eu vou repetir, e perdoem-me a redundância. Eles não eram doutores na sua maioria. Eles não conheciam vários idiomas na sua maioria. Mas eles impunham as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. Por quê? Porque Jesus declarou: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Qual é o problema da atualidade? Jesus não quer curar mais. Deus não tem mais interesse em restaurar a saúde do seu povo. Tem. O que nos ocorre? O que nos ocorre é que as nossas prioridades mudaram. O nosso foco inverteu. Disse ontem o pastor Sueco, enquanto ministrava no final da manhã. E eu captei muito bem quando ele mencionou: se vocês não corrigirem o vosso curso, esse avivamento que vocês vivem vai se tornar uma instituição, como se fez na Europa. E ele disse: não se preocupem em pregar riquezas, não se preocupem em pregar prosperidade material, preocupem-se em viver o avivamento e o resto vem. Palavras ouvidas ontem, e quando eu saí daqui eu vi alguém reclamando porque a palavra foi dura. E eu disse para esse alguém: ele pode falar isso. É a mãe ensinando a filha para que ela não cometa erros. Na verdade, está na hora de a igreja, a Assembleia de Deus, no seu centenário, resgatar alguns valores. Nós, sem censurar, por favor, sem censurar nomenclaturas, sem censurar liturgias, por favor, sem censurar modelos. O que eu quero dizer é que nós não precisamos de um culto de milagres, porque os nossos pioneiros viveram milagre em cada culto, libertação em cada culto, cura em cada culto, porque eles pregavam que Jesus cura. Não estou censurando nomenclaturas de culto, estou censurando a nossa inversão teológica, que precisa ser resgatado o conceito de que Jesus cura. Eu lembro-me que alguns anos atrás, já estou encerrando,
Um parente nosso foi vítima de um assalto no ônibus e alvejado com um tiro na cabeça. O incidente ocorreu por volta das 5h30 da tarde. Só à 00:40 ele foi atendido no hospital em Salvador, em estado de coma profundo. Foram semanas terríveis, correndo para o hospital e clamando por misericórdia. Num domingo à tarde eu estava para ministrar em Brasília, e a filha dele me telefonou aos prantos, e ela disse: Josué, o meu pai vai morrer. E eu perguntei para ela: como assim? Ela disse: a médica disse que agora só Deus. Eu perguntei para ela: a médica disse o quê? Só Deus. Então calma, se não morreu até hoje na mão do médico, não morre daqui para amanhã na mão de Deus. Quando eu chegar aí amanhã eu vou orar e vamos ver o que Deus quer fazer. Quando eu cheguei em Salvador, fui direto para o hospital. Cheguei na recepção, estavam alguns familiares com aquela cara de cerimônia fúnebre. O meu filho me abraçou nas pernas aos prantos e disse: pai, o meu tio vai morrer. Eu ajoelhei diante do meu filho e disse para ele: olha para mim, você crê no Deus que o pai prega? Ela disse: eu não estou brincando, pastor. Eu falei: nem eu, repete. Ela disse: só Deus. Então dá licença. Fui na UTI, vesti aqueles apetrechos necessários de uma CTI e cheguei ao lado do leito. Ele estava, cabeça inchada, rosto roxeado. Eu vi a maquininha, que eu não aprendi o nome ainda, marcando 44 pontos. E eu disse: Jesus, são 3:55. Eu preciso descer com uma resposta. Se ele vai viver, faz essa pressão cair abaixo de 40 pontos nos próximos 5 minutos. É o sinal que eu peço. Se ele não vai viver, me avisa, que eu vou mandar a família para casa preparar a cerimônia fúnebre. E aí comecei a orar, e eu olhava para a maquininha e dizia: desce, troço, desce em nome de Jesus, cai, trem. E coloquei a mão, enfermeiros passavam e balançavam a cabeça. Eu me empolguei na oração, comecei a chorar, falei em línguas. De repente a máquina bipou. Quando ela deu 2 bips, eu abri o olho e ela estava marcando 38 pontos. Eu olhei no relógio, eram 4h da tarde. E eu disse a Jesus: eu entendi. Desci rápido, cheguei na recepção e avisei todo mundo para casa: ele vai ficar vivo. E a menina perguntou: como é que você sabe? Eu disse: Jesus falou comigo. Chamei a médica e disse: ele vai viver, fica tranquila. Ela correu lá, voltou alguns minutos depois, disse: já está em 32 a pressão intracraniana. E foi caindo para 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16. Saiu do coma. 14, 12, recebeu alta, foi para casa, é crente, está vivo, porque Jesus Cristo cura. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele: Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Namandagá, shoei, daramandora, mandorova, sudará. E batiza com o Espírito Santo. Quer a prova disso? Quantos crentes batizados com o Espírito Santo estão aqui? Levanta a mão. O testemunho de 2 é verdadeiro, imagina o de milhares. Deixa eu concluir lembrando para os irmãos o seguinte. Vou citar apenas 2 referências bíblicas. Alguns anos atrás eu fui convidado para dar uma aula especial numa classe de bacharelandos de um seminário teológico que professa teologia histórica, portanto tradicional. Quando eu terminei a aula, o diretor do seminário franqueou a oportunidade para quem quisesse perguntar alguma coisa. E o seminarista, concluindo o curso, disse assim:
pastor Josué, porque vocês pentecostais não param de mentir e começam a pregar a verdade. Eu disse para ele: você pode ser mais específico? Ele disse: vocês pregam que batismo com o Espírito Santo é para hoje, e vocês têm a coragem de usar Joel capítulo 2, versículo 28, para dar a base à argumentação fraca de vocês. Os termos foram esses. Acontece, pastor Josué, que Joel capítulo 2 já se cumpriu em Atos 2. E ele catou uma Bíblia emprestada de um colega e leu para mim Atos 2,14, quando Pedro diz: hoje se cumpre a palavra do profeta Joel. Aí ele disse: acabou, pastor, e o senhor prega para igrejas todo final de semana, pregue a verdade.